Neymar entrou, se juntou ao grupo, depois fez um trabalho com bola com os preparadores físicos da seleção, um exercício ali só para ele, de aquecimento, enquanto os demais estavam prosseguindo com o aquecimento num outro espaço do gramado. Aí o Neymar se juntou à roda de bobinho, que sempre acontece efetivamente antes do treino começar, e nesse momento em que ele foi visto na roda de bobinho, chegou a mensagem com as informações oficiais da seleção brasileira. Entende que é melhor que o Neymar permaneça aqui. Então ele está agora oficialmente fora do jogo e vai continuar o seu trabalho gradual, cuidadoso de preparação, de recuperação, para eventualmente estar à disposição do Ancelotti. E aí, em relação à escalação, como eu falei, o Gabriel e o Rafinha estão à disposição. O Neymar foi o último jogador, antes de qualquer coisa começar, né? A comissão técnica entra no gramado, os jogadores vão entrando, né, em grupos separados e eles se juntam ali no centro para que a comissão técnica passe para eles como que as coisas vão acontecer. Foi nesse momento que aconteceu a comemoração do aniversário do Martinelli. É um momento ali do grupo junto. O Neymar foi o último a chegar, ele foi o último jogador a sair da parte de dentro aqui do centro de treinamento do New York Red Bulls. E quando ele percebe o restante da seleção já nesse início de conversa, ele corre até o centro do gramado. Ele chega com pressa, aparentemente normal. Depois fez o trabalho com bola e no bobinho também, se mexendo para lá e para cá, sendo acionado. Participou do né? bobinho. Isso não tinha acontecido ainda. Né? Participar do bobinho é um indício de que as coisas estão, talvez não tão rapidamente, mas as coisas estão melhor no sentido de movimentação, mobilidade, etc. Mas quem pode falar sobre isso é o Zinho. Não, você também. Mas assim, é tudo isso que o André relatou, isso nos enche de esperança para uma evolução. Desde o início eu falei que seria um absurdo pensar no Neymar para o Haiti. Poderia bater até o desespero se isso acontecesse. Neymar não está pronto para jogo. E isso está sendo vencido dia após dia. Então, te respondendo, Mari, eu acho que ele está bem longe de um ritmo ideal para jogo, pelo que eu estou enxergando. Ele faz todos esses movimentos, mas tudo moderado, tudo leve, não é nada com uma intensidade forte. Mesmo porque o que eles estão fazendo, o que os atletas estão fazendo, não exige isso também. Também não. É por isso que ele está ali. Não dá pra gente aqui analisar, opa, o Neymar tá leve, tá soltinho, porque a maioria tá meio que no ritmo dele. É bem leve o negócio, aquele iniciozinho, um aquecimento. Tem uns que nem completam o movimento todo, eu tava olhando assim, observando jogador por jogador. Aí você vê quem tá querendo muito, sabe? Que até no aquecimento o cara dá um pique mais forte, o cara quer mostrar, ó, nos mínimos detalhes que o cara vai ganhando a confiança do treinador. Então é num simples aquecimento que o cara bota uma intensidade. E tem alguns mais na nhaca, mais no sono ainda, parece que tá tirando a cama das costas ainda. Então o Neymar tá nesse ritmo. Dizer que isso é por causa da lesão é difícil, né? Claro. Não dá pra gente analisar isso. Mas é um ritmo lento, bem distante do que é o ideal para você, pelo menos, ser relacionado para estar no banco. Aconteceu, acho que é interessante comentar, algo diferente do normal, porque muitas vezes a seleção brasileira trabalha num outro gramado em relação à posição onde nós podemos ficar. Então eles estão bem longe, né? As câmeras aproximam com qualidade e tal, mas eles estão longe da gente. Hoje eles estiveram perto, né? No mesmo campo, a gente ali na linha lateral, e pôde ver melhor, pôde ouvir. E o que eu queria tratar com você, Zinho, é que assim, o ambiente animado. Sim. Dava para ouvir muita brincadeira, os jogadores com uma disposição. Não me pareceu hoje pela manhã um grupo tenso, um grupo preocupado, ao contrário, né? E eu acho que isso vale a pena a gente comentar, porque logo depois do jogo contra Marrocos a gente via uma situação bem diferente, né? Em termos do semblante, era um grupo mais quieto. Começando pelo treinador. Começando pelo treinador. E hoje uma situação diferente aqui. Sem dúvida. Bem visto por você. Eu também percebo isso. Não é um ambiente
o que a gente debate de formação de time, que o Brasil não foi bem, que Marrocos foi superior nos 30 minutos principalmente iniciais, que nos preocupa, que a França estreou ganhando, que o Mbappé fez 2 gols, que o Kane fez 2 gols, né, que o Messi meteu 3, que a Argentina, que as seleções estão mais prontas. E o próprio Danilo, na entrevista coletiva, bem sincero, ele fala isso também, sim, trata sobre isso também. Dentro do campo aqui, não transmite que isso é uma preocupação enorme. Eu também acho um ambiente mais leve, um ambiente passou, e de repente eles estão olhando até pelo seguinte: olha, mas a Espanha empatou, né? Ó, mas a França teve dificuldade no primeiro tempo. Ó, tá tudo meio que assim, uma boa marcação, uma compactação, um time encaixado faz frente. O Danilo também tratou sobre isso. É verdade. Maturidade. Ou seja, o nível técnico e de conjunto de seleção, tem algumas seleções que estão na nossa frente. Dá pra gente perceber isso. E os jogadores no São Paulo também sabem disso. Claro que... Mas eles acreditam que o Ancelotti pare de ter a indecisão que ele falou. Essa palavra do Danilo ficou na minha mente. Que eu que fiz a pergunta. Sim. Vocês vão ficar sabendo 3 horas antes do jogo quem vai jogar? Ou mudou? Ou você já sabe se você vai começar jogando por esse primeiro treino que teve? Vai ter mudanças? Forma tática? E aí ele respondeu. Não sei se a gente vai passar novamente essa resposta dele, mas eu entendi o seguinte: tem 7, 8 jogadores que está definido. Faltam 3, 2, 4 que depende da parte física. Gabriel Magalhães e Rafinha já estão no campo. Já não tem isso. A cabeça do treinador. Neymar já está fora do jogo. O outro, o adversário, contra quem a gente vai jogar, como a gente pode se posicionar. É contra o Marrocos, é um estilo. É contra o Haiti, pode ser outro. E o treinador que é meio maluco, né? Ele até falou, você sabe como é que é, né? Tem treinador que é cabeça do treinador, ele é meio maluco, a indecisão dele é aquela coisa que ninguém sabe, que ele pode mudar. Então isso me preocupa, a indecisão. Porque nós estamos... O jogo não tem mais de 24 horas, mas está muito próximo do jogo do Haiti. Eu acho que pelo menos a parte tática é no 4-4-2 defendendo, é no 4-3-3 atacando, não é 4-2-4, vai jogar Paquetá, vai jogar Luiz Henrique. Eu acho que isso já tinha que estar definido. Em relação a algumas outras coisas que o Danilo disse, eu tenho lido alguns comentários de gente falando, ele se excedeu, o grupo não vai gostar, ele não deveria ter falado algo. Sim. Primeiro, o Danilo com sobras, e muitas sobras, o jogador mais articulado do grupo que está aqui representando a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Ele pode falar em diversas línguas sobre diversos assuntos. O outro jogador da seleção que também, se estiver disposto, como o Danilo estava ontem, a dar o tipo de entrevista que a gente viu, é o Alisson, goleiro. Também em outras línguas, pela bagagem que tem, a parte internacional da sua carreira. Eu duvido que o Danilo tenha dito qualquer coisa que os demais jogadores da seleção brasileira também não pensem. Ele não é um porta-voz dos seus companheiros do ponto de vista formal, mas se houvesse um porta-voz, ele seria a pessoa indicada para falar em nome dos outros. E ele, em diversos pontos da entrevista, disse: o que eu estou dizendo aqui é algo que a gente pensa, é algo que a gente conversa. Então, assim, ele se manifestou, falando por ele, é claro, mas também expressando um ponto de vista, ou alguns pontos de vista, que não são só dele. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do Danilo ter se excedido ontem e, por causa disso, alguém, né, não ter gostado de algumas respostas que ele deu. Longe disso. Primeiro que ele não citou individualmente jogador.